meus amigos, quero deixar uma palavra de Deus sobre lembrar de Deus. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O que o escritor sagrado queria nos trazer, nos fazer entender através desta palavra? Nós devemos ver a vida de Salomão. Salomão foi um homem que escreveu o livro de Eclesiastes. E Salomão teve algumas coisas na sua vida que nós precisamos estar estudando. Nós vemos que Salomão, quando ele era jovem, ele escreveu o livro de Cantares de Salomão, um livro romântico. Nós vemos quando ele estava na meia-idade, quando ele estava chegando à fase adulto, ele escreveu o livro de Provérbios. E quando ele já estava velho, quando ele já estava avançado em idades, ele escreve o livro de Eclesiastes. Então nós vemos que ele já tinha vivido muitas coisas, já tinha passado por muitas coisas, e muitas dessas coisas ele dizia que aquilo era vaidade. Mas no final ali do seu livro, ele coloca que o importante é lembrar de Deus. Mas o que é lembrar de Deus? Lembrar de Deus não é pensar em Deus. Não, muitas pessoas pensam em Deus, muitas pessoas até veneram a Deus, mas não estão lembrando dele. Muitas pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. E nós precisamos guardar para não se esquecer de Deus. Este foi um conselho que Moisés deu ao povo de Israel quando estava atravessando para ir para Canaã. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 11, Moisés diz: guarda para não te esquecer do teu Deus. Nós devemos nos guardar para não esquecer de Deus, porque muitas vezes, muitas coisas nos fazem esquecer de Deus. Talvez uma distração, talvez um entretenimento, qualquer coisa que nos tire o foco de Deus deve ser deixado de lado, porque o inimigo da nossa alma quer fazer nos esquecer. Mas lembrar de Deus não é pensar em Deus. Lembrar de Deus é viver com Ele, é amá-lo, é guardar os seus mandamentos. Devemos fazer isso, devemos amar ao Senhor e guardar os seus mandamentos, porque Ele é bom para conosco. Se nós guardarmos a sua palavra, se nós lembrarmos dele, Ele se lembrará de nós. Talvez você está ouvindo esse vídeo e algumas vezes você já pensou que Deus já se esqueceu de ti. Mas se você lembrar dele, ele não vai esquecer-se de ti. Lembro-me da passagem de Gênesis capítulo 8, versículo 1, que diz que Deus se lembrou de Noé. Lembramos dessa narrativa bíblica. Nós vemos que Deus ordenou a Noé a construir uma arca, e que iria chover e inundar toda a terra. Isso aconteceu, ele construiu a arca, choveu, só que nós vemos que Deus trancou a arca para o lado de fora, e Noé não podia sair. Nós vemos interessante que durante 150 dias, Noé ficou trancado dentro da arca, sem saber o que se passava lá fora, sem ouvir a voz de Deus. Mas a Bíblia diz, no capítulo 8, versículo 1 de Gênesis, que Deus se lembrou de Noé e fez passar um vento e aquietaram-se as águas. Talvez você está lembrando de Deus, e você acha que Ele se esqueceu de você. Isso é um engano. Brevemente Deus se lembrará, isto é, se levantará do seu trono ao seu favor e lhe ajudará. Quando você receber essa bênção do Senhor, com toda certeza o vento de restauração vai passar na sua casa. O vento da bonança, o vento da prosperidade. Está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 16. E aquele que teme o Senhor, fala a cada um ao seu companheiro.
O Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Há um memorial de Deus para não se esquecer de você, porque você lembrou-se dele.